Fala, turma, abrindo a nossa aula 1 de emagrecimento definitivo. Turma, nessa aula 1 eu quero trazer alguns mitos, falar um pouco do meu processo e as aulas de fato que eu trouxe para a semana de emagrecimento, essa semana que eu já fiz ali outras vezes, veio para alinhar juntamente com a prática. Então no nosso grupo de emagrecimento vocês estão vendo que tem atividades práticas, né, que vão ajudar você a criar esse hábito de emagrecimento definitivo, mas eu acho que estava faltando algo para você criar a mente emagrecedora, que é importante também, né? Então, para quem não sabe, turma, eu já fui ex-obeso, né? Então eu já pesei 126 quilos, passei por todas as dificuldades que vocês já passaram também no processo de emagrecimento, de cair naquelas loucuras de internet, achar que tem que fazer dieta restrita, que tem que passar fome. Por isso que eu criei esse processo da semana de emagrecimento, para compartilhar não só minha experiência como profissional nutricionista, mas também a minha experiência como ex-obeso, que é tão importante quanto, né? Eu acho que a teoria da nutrição mais a prática de quem vivenciou fica a combinação perfeita, e eu tento passar isso para vocês aqui. Eu acho que algo que me atrapalhou demais no meu processo de emagrecimento, quando eu tinha 126 quilos, era de fato achar que tinha que sofrer, né? Então eu vejo que muita gente ainda acredita nisso, acha que emagrecer tem que ser difícil. A pessoa me fala: Fernando, eu não estou passando fome na dieta, então eu não vou ter resultado. Porque ela acha que na mente dela, se ela não passar fome, a gordura não vai ser eliminada. E isso é uma crença antiga, isso não existe. A gente já sabe que não é assim. O que realmente vai determinar o teu emagrecimento é o seu hábito, é você conseguir fazer a tua alimentação todos os dias, né, sem errar. E quando você está passando fome, quando você deixa de comer o que você gosta, fica muito mais difícil. E é isso que eu quero mostrar para vocês, destravar crenças no teu emagrecimento, crenças que acabam dificultando o teu processo de emagrecimento, crenças que acabam fazendo você acreditar que você não consegue, que você não pode emagrecer. Então minha intenção não é só fazer você chegar no teu resultado de emagrecimento, é fazer você aprender e destravar para o resto da vida. Porque quando você entende como realmente funciona, o que realmente está te fazendo travar no teu resultado, o que realmente, aonde você está caindo, os seus erros, quando você enxerga isso, fica muito mais fácil de você continuar a vida toda. Então não adianta eu apenas falar, faça isso, mas você não entende o conceito por trás. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês também. E voltando um pouco para minha trajetória, turma, eu comecei em 2014, pesquisando na internet, como muita gente, então eu segui aquelas dietas, e eu via muita gente falando que tinha que cortar carboidrato, E algo que eu quero destravar hoje é a questão dos mitos também do emagrecimento, Então essa aula específica hoje eu quero falar sobre os mitos que eu passei no processo de emagrecimento, que talvez você também esteja passando hoje, Então quando eu tinha lá 126 quilos, que eu ia pesquisar na internet como emagrecer, jogava no Google, aí tinha lá, corte carboidrato, põe engorda, batata doce e frango, Então eu comecei a ver aquilo ali e comecei a aplicar. Tá bom, então, carboidrato engorda, Eu quero emagrecer, vou tirar o pão, vou tirar o arroz, frutas, não pode também, porque engorda, é carboidrato. E aí, turma, o que aconteceu? Eu até consegui no começo perder bastante peso, Mas eu percebia que com o tempo ficava difícil, Então, você passa ali o primeiro mês, você vai se animando, perdi ali 5, perdi 6 quilos, No segundo mês também, que vai batendo aquele cansaço do processo, Porque imagina, você cortou o carboidrato, você não pode comer um pão, aí você chega em casa, tá a tua família lá comendo um pãozinho com ovo, e você ali comendo uma salada com frango. Era isso que eu fazia, Então eu cortei totalmente o carboidrato, porque eu vi na internet que era isso que funcionava. Depois de alguns anos, eu comecei a me cansar de fazer isso, Porque o que acontecia? Eu fazia a dieta ali de segunda a sexta-feira, cortando, passando fome, tinha muita compulsão, Se você já teve compulsão, provavelmente se você já faz esse tipo de dieta, você também já passou por isso, de chegar ali em um determinado momento do dia ou no final de semana e você atacar ali uma bolacha, atacar um amendoim, atacar a fruta, você fica beliscando muito porque você fez uma dieta muito restrita, e aí acabava que eu me atrapalhava e perdia muito do resultado que eu vinha construindo ao longo da semana, Então a primeira coisa que eu quero fazer para você aí, para você entender o processo de emagrecimento definitivo, é o seguinte: você não precisa cortar pão, você não precisa passar fome, Então, quando eu entendi que isso era um mito, então, poxa, quer dizer então que eu posso emagrecer comendo meu pão, comendo um arrozinho, comendo uma banana, comendo até mesmo um docinho, eu posso emagrecer dessa forma? Já estava cansado, já passou um ano, nesse processo, e aí o que aconteceu? Eu falei, vou desistir.
vou desistir porque eu não vou conseguir ficar mais sem comer meu pão, eu não vou conseguir chegar no final de semana e não poder aproveitar uma festa porque eu estou de dieta. Isso não é para mim. Até que eu comecei a fazer a faculdade de nutrição, fui estudando, fui aprendendo e fui entendendo que de fato não é o carboidrato que engorda, não é um alimento, não existe isso de alimento que engorda e alimento que emagrece. O que vai interferir no emagrecimento é o total da tua dieta. Então eu entendi que eu podia ter uma dieta incluindo um pão, incluindo doce, né? Incluindo os alimentos que eu gostava. Porque não é o carboidrato do pão, não é o carboidrato do arroz que faz engordar, é o excesso tanto de carboidrato como também de proteínas ou de gorduras. Ou seja, se você come frango, batata doce em excesso, ele também vai te fazer engordar da mesma forma que um pão em excesso. Então o problema não está no alimento específico que vai te fazer engordar, um pão ou até mesmo um arroz com feijão, que muita gente acha que isso que engorda. O que engorda é o excesso, seja o excesso de pão como o excesso de batata doce, tá? Então quando você entende isso, que não é um alimento e sim um excesso, você acaba ficando mais feliz, porque você sabe que você vai poder comer um pãozinho e emagrecer, tá? Então essa é a primeira crença que eu quero que você destrave agora, a partir de hoje. Não existe alimento vilão no processo de emagrecimento, tá? Então anote isso. Não existe alimento que engorda ou alimento que emagrece. O que engorda é o excesso, seja o excesso do pão ou o excesso de batata doce. Então você entendendo isso, já fica mais fácil, você já sente um alívio. Poxa, então quer dizer que eu não preciso comer meu pão. Eu só não preciso exagerar na quantidade, né? Então fica muito mais fácil. Não é o doce, é o excesso do doce que é o problema, tá? Então quando você entende isso, fica muito mais fácil acreditar que é possível. A virada de chave veio para mim quando eu comecei de fato a focar no emagrecimento definitivo. E o que é o processo de emagrecimento definitivo? É um processo que você consegue manter a vida toda. Então antes, qual que era o meu problema também? Eu focava no emagrecimento rápido, passando fome, cortando o que eu gosto, porque eu queria emagrecer rápido. Mas o que acontece? Depois que você fica um mês, como eu falei no meu processo de emagrecimento, você vai desistindo, vai desestimulando, né? E aí você vai reganhar aquele peso perdido, porque você vai ter uma compulsão, porque você vai desistir da dieta. Então você fica naquele engorda, emagrece, naquele efeito sanfona. Vai dizer que você já não passou por isso. Se você não passou, você deve conhecer alguém que já fez uma dieta restrita, emagreceu e depois engordou o dobro daquilo que ela perdeu, porque teve muita compulsão, porque depois voltou comendo o dobro que comia antes. Então isso não é saudável e não funciona. Então quando você tem uma virada de chave, quando você começa a focar no emagrecimento definitivo e você entende que o emagrecimento definitivo é um processo que você consegue emagrecer e manter a vida toda, é algo que você pensa, poxa, eu quero isso pra mim, eu quero emagrecer e manter meu resultado, eu não quero apenas perder um peso rápido. Então quando você vira essa chave, fica muito mais fácil de você entender que quando você tem uma dieta que você sente prazer em fazer, é uma dieta que você vai conseguir manter. Se você corta o pão, será que você vai conseguir manter essa dieta a vida toda? Será que quando você corta o doce a vida toda, você vai conseguir ficar realmente sem comer ele? Né? Será que no final de semana você não vai querer comer uma porção quando você for numa festa? Será que você vai conseguir ficar sem comer? Então, se você faz um processo restrito como esse, a chance de você quebrar e desistir é muito maior. Então, o que é que o emagrecimento definitivo ele foca? Foca num processo que você seja feliz nele. Quando você acorda e faz o café da manhã com o teu pão com ovo, com o teu pãozinho que você tanto gosta. Então, como é que você vai saber se você está no processo de emagrecimento definitivo ou não? Essa também é outra dica que você deve anotar. Quando você inicia uma dieta e você olha para ela, poxa, será que eu consigo fazer essa dieta para o resto da vida? Se a resposta for sim, você está no caminho do processo de emagrecimento definitivo. Porque você vai manter a vida toda. Agora, se a resposta for não, estou passando fome, não estou comendo o que eu gosto, eu vou desistir daqui a um mês. Você está rumo ao efeito sanfona. Então me fala hoje, aonde você está indo? Será que você está indo rumo ao emagrecimento definitivo, que você consegue manter a vida toda? Ou rumo ao efeito sanfona, onde você vai ter uma dieta restrita e vai acabar desistindo, porque vai ter uma compulsão, não vai conseguir manter por muito tempo? Então essa é a virada de chave que eu quero que vocês tenham comigo ao longo dessa semana. Aprender a construir um processo de emagrecimento definitivo. Um processo que você vai conseguir manter a vida toda, tá bom? Então, primeira atividade do dia em relação à aula de hoje eu quero que você me responda se você está rumo ao emagrecimento definitivo ou rumo ao efeito sanfona. E na próxima aula de amanhã eu vou falar para vocês qual que é os principais erros do processo de emagrecimento. Então, se você aí não está num processo de emagrecimento definitivo, está passando fome, você já olhou ali que sua dieta está te levando para o efeito sanfona, porque você vai acabar desistindo, eu vou falar qual que é os erros que você está cometendo e comece a construir de fato o emagrecimento definitivo na sua vida.
Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de abertura, para vocês ir criando uma mentalidade de emagrecimento. E espero vocês amanhã na nossa vídeo aula 2. Vamos embora emagrecer!